hoje veio ouvir uma palavra de Deus, diga amém. Eu tenho uma palavra para você hoje abençoadíssima, e eu quero que você leia comigo do verso 13 ao verso 32 de Lucas 24. A gente faz o ofertório depois, tá bom? Eu quero falar com você nesse tema, coisas que aprendemos ao longo do caminho. Coisas que aprendemos ao longo do caminho. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os príncipes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, veja, que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram e insistiram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Diga amém. Coisas que aprendemos ao longo do caminho. Há coisas que a gente aprende em uma semana, outras em um culto, algumas somente ao longo do caminho. E eu quero muito que você guarde essa palavra. Eu creio muito que ela é resposta de Deus. Sabe, para quem vem na igreja só para se sentir melhor, não é uma boa ideia vir para cá, porque aqui a gente normalmente não sai melhor. Aqui a gente sai melhor, a gente sai desafiado a voltar semana que vem trazendo consigo os nossos molhos, trazendo o resultado da palavra que a gente recebeu essa semana, porque a palavra que a gente lança aqui, ela é semente que produz fruto. Ela não é apenas uma água para te refrescar no deserto,
não é somente um azeite, vinho para a tua dor, ela é uma semente, ela produz, ela gera. E eu sei que você é a pessoa certa para vir aqui hoje ouvir essa palavra, e Deus seja louvado pela sua vida. Senhor, nós te agradecemos, pedimos, abençoe a tua palavra, que dura para sempre. E enquanto, Senhor, eu falo, que o teu Espírito diga para cada um aquilo que lhe convém ouvir, de acordo com aquilo que ele tem passado. E honra e glorifica o teu nome através da minha vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. E todos aqueles que acreditam nisso digam amém. Tome o seu assento. Graças a Deus pela sua vida. Hoje é um dia muito especial em relação a esse texto. Esse texto marca o primeiro dia de uma jornada de 40 dias após a ressurreição de Jesus. Atos 1 vai falar que, havendo ele ressuscitado, passou 40 dias dando provas infalíveis de que ele havia ressuscitado. Entre o domingo de Páscoa e o domingo que cumpre-se semana que vem, há um período de 50 dias. Pentecostes significa 50. É a festa da colheita, quando nós colhemos os primeiros frutos. Para quem saiu do deserto e passou pelo Mar Vermelho, 50 dias depois foram quando eles receberam os primeiros frutos da libertação deles. Junto com esses primeiros frutos, eles receberam esses frutos espirituais, que foram as leis do Senhor que desceram do monte. Ali eles estavam sendo formados como uma nação. Então, no Antigo Testamento, 50 dias depois da Páscoa, é quando recebem os primeiros frutos, e esses primeiros frutos foram os 10 mandamentos, aquilo que fazia deles agora filhos. Se vocês obedecem à palavra, são meus filhos. Mas era impossível obedecer à plenitude da palavra, então nos tornamos servos. Por Cristo somos filhos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, 50 dias depois da Páscoa, nós temos o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce, e o Espírito Santo que estava em Adão e saiu de Adão, em Gênesis 2, quando ele pecou, agora voltou a morar dentro do homem e nos empoderou para dominar, para reinar, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, farão maravilhas e por aí vai. Então, durante 50 dias há um intervalo, e nós estamos nesse intervalo. Semana que vem é domingo de Pentecostes. Só que Jesus passou 40 dias entre a Páscoa e Pentecostes, dando sinais de que ele havia ressuscitado. Hoje é o 42º dia. Exatamente há 2000 anos atrás, diferente de 25 de dezembro, que a gente não sabe quando Jesus nasceu, exatamente há 2000 anos atrás, 2 dias atrás, Jesus tinha subido aos céus numa nuvem, em Betânia, lugar favorito dele, e ele diz para os discípulos: agora vão e me esperem em Jerusalém. Então hoje, há 2000 anos atrás, eles estavam já há 2 dias reunidos na igreja, trancados no cenáculo, num culto mais longo que existiu na face da terra, 10 dias sem sair. Sabe, foi muita gente para lá. Só que cada um tem compromisso. Eu tenho que cuidar da minha loja, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que levar meu filho na escola. E foi indo embora muita gente, até que ficou só 120. E os 120 receberam o Espírito Santo, porque tem bênção que ela só vem para quem compreende a persistência na consistência. Você tem que persistir em ser consistente e vir toda semana, porque você sabe que acontece muitas vezes de você não vir numa semana e aquela ser a semana que Deus tinha algo para falar com você. Ou quem nunca aqui falou para alguém, falou: ô meu irmão, mas tu foi cabeça dura, hein, cara? Pô, tu tinha que estar lá hoje, porque hoje, alguém sabe do que eu estou falando aí, diga amém. Irmão, você fica com raiva de um povo que não vem no culto que ele tinha que vir. Ele tinha que vir. Então, esse texto que a gente lê, ele fala da jornada desses 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Tudo na Bíblia tem um significado muito importante, e 40 tem um significado muito importante. Muito importante. Eu quero falar sobre esses 40 dias. Porque nesse intervalo de 40 dias,
Jesus começa a dar provas de que ele ressuscitou. E é interessante que agora ele vai agir de uma forma diferente em relação a antes da ressurreição. Antes ele se mostrava para todos, para os fariseus, para os saduceus. Agora que ele ressuscitou, ele não vai se apresentar para todos, ele se apresenta apenas para aqueles que já acreditavam que ele era o Messias. Paulo vai dizer que ele se apresentou para pouco mais de 500 pessoas. Pare e pense, num só dia, mais de 15 mil pessoas receberam um milagre dele. 5 mil homens, fora mulheres e crianças, receberam um pedaço de pão e peixe, comeram e levaram para casa um pedaço do milagre dentro deles. Só que eles não acreditavam que ele era o Messias. Eles acreditavam que ele era mais um profeta, que ele era Jeremias, que ele era Elias. Então, quando Jesus agora ressuscita, ele deixa de lado aquelas pessoas que ele tentou convencer de quem ele era antes, e agora ele começa a se apresentar somente para aquelas que já sabiam que ele era o Messias. Chega um momento da tua vida, eu falei isso de uma forma muito enfática na sexta-feira, que você tem que decidir parar de continuar persuadindo pessoas a acreditarem em você. Chega uma fase na tua vida que você tem que compreender que tempo é uma coisa tão limitada e tão preciosa, que é estupidez você continuar insistindo para pessoas te aceitarem, te amarem, te honrarem. Você para de lutar para tentar se encaixar nos grupinhos, porque você sabe, eu sou maior do que os grupinhos. Eu sou maior do que os grupinhos de WhatsApp, eu sou maior do que o grupo que sai para jantar depois do culto. E se ninguém me chamar para participar disso, quem está perdendo não sou eu, quem está perdendo é eles. Eu sou parte essencial do projeto de Deus. E você tem que decidir na tua vida dar um passo para trás e se libertar. Irmão, eu digo isso e pouca gente entende. A maior libertação que Deus dá não é de drogas, não é de bebida, não é de vícios, porque a maioria dos vícios vieram por conta de uma dependência que as pessoas não conseguem se libertar. Qual? Chamado pessoas. Quando tu se libertar de pessoas, meu irmão, tu vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque nada do que falarem para você, nada do que fizerem em relação a você, primeiro, vai fazer você se afastar delas, segundo, vai fazer você se ferir por conta do que elas falaram. Você vai conseguir ouvir e ainda assim não dar ouvido ao que elas disseram. Alguns de vocês, irmão, ainda não conseguiram entender que Jesus liberta, inclusive de pessoas, da síndrome de querer ser amado, da síndrome de querer ser aceito. Sabe, Jesus agiu de uma forma tão diferente que agora, nesses 40 dias, ele não passa procurando. E aí, você vai aceitar em mim? Você vai querer eu? Porque eu sou o Messias, eu vim... Não. Quem acreditava em mim, acreditava. Nesse momento eu tenho pouco tempo. Por quê? Porque daqui a 50 dias o melhor está vindo aí. E para quem está prestes a viver o melhor, eu não posso viver o melhor tentando convencer pessoas velhas do meu sonho, do meu projeto. Se você entender o que eu estou te falando, meu irmão, isso aqui já é uma paulada na tua cabeça, um soco no teu nariz, isso aqui vai abrir a tua cabeça para parar de ser bobo e perder tempo, e entender que tem gente precisando do que você tem, mas a tua necessidade de querer ficar se encaixando em rodinhas, se encaixando em grupos, impede você de viver o teu potencial. Você tem que se libertar disso e começar a procurar onde você pode ser bem-vindo, para que você entregue o que Deus te entregou, ao invés de querer ficar entregando o que Deus te entregou para um povo que não tem fome e não tem sede. Fica quieto, fingir que tu não ouviu. Irmão, tu quer dar comida para gente que não quer comer. Tem gente que sabe que você tem ouro, mas para eles o que você tem não é ouro, porque tem gente que é tão burro que ele não sabe diferenciar o dourado do ouro. Tem gente que não sabe diferenciar um coach de um homem sábio. Vou ficar quieto, hein? Tem gente que não sabe diferenciar uma frase muito bem ensaiada de uma pessoa que vive princípios bíblicos. E você tentar se encaixar e fazer as pessoas querendo te amar. Meu irmão, se eu pudesse, eu soubesse cada um que era, meu irmão, eu colocava a mão na cabeça e falava, sai demônio de perturbação dessa vida em nome de Jesus. Porque você atrasa você mesmo, querendo que todo mundo te aceite. Nem todo mundo vai te aceitar, porque nem todo mundo vai te entender. Nem todo mundo vai te entender, por quê? Porque nem todo mundo anda com Deus como você anda. Vou dizer de novo, nem todo mundo vai te amar porque nem todo mundo vai te entender, nem todo mundo vai te entender porque nem todo mundo consegue ter a convivência que tem com Deus. Irmão, nem todo mundo passou o que você passou com Deus. Eu sempre falo isso, maturidade não é questão de anos. Tem gente que tem 50 anos é um burro, tem gente que tem 20 anos é um sábio. É o que você tira, é o que você adquire de cada experiência com Deus. Tem gente que passa por tanta coisa e não aprendeu nada.
É incrível você ver o tanto de gente que a esse ponto da vida não consegue ser feliz, porque ninguém apoia ele, ninguém te apoia, ninguém aceita a tua diferença, e o pior, você é um bobo que você não aceita a tua diferença. Tu não aceita que o que Deus deu para você, muitos locais vão dizer não, muitas empresas vão dizer não, muita gente vai dizer não, mas quando tu ouvir um sim, é o sim que tu precisa para mudar toda a tua vida. Então, se você quer viver uma novidade de vida, você tem que decidir: eu não vou ficar insistindo em todo lugar, porque nem todo lugar é o lugar correto. Eu vou insistir nos poucos locais. É igual aquela pessoa que tenta tudo quanto é tipo de profissão para poder dar certo em algumas, e não entende que sair dando tiro para tudo quanto é lado vai fazer só você perder o teu calibre, o teu cartucho, vai só você perder a tua saúde. Você quer tentar de tudo um pouco, você tem que se concentrar e falar: deixa eu tentar algumas coisas, porque dentro de algumas coisas deve ter uma coisa que vai abrir a porta para que eu viva a maior colheita na minha vida. Eu não posso sair semeando aí também à toa, eu tenho que em algum momento semear em todo lugar, esperar colher em algum lugar, mas há algum momento em que eu tenho que aprender a guardar a preciosa semente, porque, irmão, queira você aceitar ou não, tu é uma pessoa de carne e osso, você tem limite, você tem paciência, tu tem pavio, cara, tu tem pavio, e se tu não bobear, alguém vai queimar o teu pavio fácil. Eu te garanto que tem gente que, se eles soubessem do que você sabe de Deus, eles não tinham dado fim na vida deles como deram, não tinham acabado com o casamento, não tinham perdido os filhos, mas eles não sabiam, porque você tentou se encaixar numa coisa que Deus falou: tu é maior do que isso, tu é maior do que isso. Toda vez que você é rejeitado, lembre, você é aceito no amado, Ele te aceita assim. Não quer dizer que você não quer ter que mudar, mas Ele te quer assim. Ele te fez desse jeito, você se encaixa no propósito dEle. Você entende isso aqui? Diga amém. Sabe, o salmista diz algo muito poderoso: o segredo do Senhor é com os que o temem. O segredo do Senhor é com os que o temem. Está aí um texto que você quase não ouve, tu tem que aprender: o segredo do Senhor é com os que o temem. Quer dizer que tem coisa que Deus fala e Deus mostra somente para quem teme Ele, não para quem é filho, para quem teme, para quem tem relacionamento. Por que às vezes você é rejeitado? Porque você fala coisas que as pessoas não ouvem, você fala de coisas que elas não veem, e quem quiser chamar você de arrogante, o problema é deles. Só que você tem uma convivência com Deus que eles não têm, e você está falando do que Deus está fazendo lá na frente e aqui ao mesmo tempo, eles não conseguem enxergar e eles começam a se separar de você. Por quê? Porque chamar você para jantar é ruim, porque tu fala um tipo de assunto que a gente não consegue alcançar. Tu está falando de sonhos, de projetos, tu está falando de coisas que Deus está fazendo, tu está falando de projetos para décadas. Tem gente que ainda está falando do que aconteceu ontem. E eles não podem também ficar com tanta raiva, porque Deus só deu para você o que você ouviu e falou, porque você tem um relacionamento com Deus que eles não têm. Tem palavra que tu não pode gravar no Instagram e sair. Irmão, olha bem para minha cara, você que congrega nessa igreja aqui mesmo, tu acha que qualquer... Irmão, eu falo isso aqui, muita gente não entende. Tu acha que qualquer um consegue ouvir o que eu prego aqui? Tu acha que eu posso gravar e falar: não tem alguma coisa de errado? Não tem nada de errado. Mas aqui eu vou te falar uma coisa: para você mostrar para uma pessoa o leite, tirar uma pessoa do leite para o sólido, quando você tem que amadurecer alguém na fé e revelar coisas maiores, é esse o embate de Hebreus. O autor dos Hebreus está falando: gente, a gente está discutindo coisa pequena, vamos falar de coisa mais potente. Sabe, essa igreja aqui, meu irmão, com todo respeito a quem é de outra igreja, mas, irmão, isso aqui é para quem gosta do caldo grosso. Desculpa, isso aqui é para quem está decidido a viver e reinar. Não é para quem quer ficar melhorando de vida, melhorando hoje e melhorando amanhã. É para quem quer ficar melhor de uma vez por todas. É para quem não quer mais ficar subindo e descendo, para quem tem que ter estabilidade. Então tem coisas que a gente não pode ficar falando em todo lugar, porque, meu irmão, nem todo mundo consegue compreender o segredo de Deus, porque o segredo de Deus é apenas para aqueles que o temem. O que eu quero dizer com isso? Aprenda a selecionar as pessoas com quem tu fala do profundo de Deus. Fale de Deus com todos, do profundo com alguns, porque alguns, quando ouvem do profundo, te chamam de herege.
Alguns, quando ouvem do profundo, falam: tu está desviado, tu está maluco, tu quer achar uma coisa na Bíblia que não tem. Não, mas está na tua Bíblia, abre, lê, está na tua Bíblia. E então, quando a gente fala de reinar, quando a gente fala de domínio, eles falam: não, isso é teologia da prosperidade. Não é teologia da prosperidade. Você tem que chegar no seguinte ponto: se eu quero ser como Jesus, tal qual Ele é, somos nós neste mundo, não tal qual Ele foi, não tal qual Ele será. Assim como Ele é ressurreto. Então eu tenho que agir como Ele agiu depois de ressuscitado, não antes. Como que Ele agiu depois de ressuscitado? Eu não vou ficar preso em pessoas que não querem me receber. Eu vou procurar as pessoas que me receberam. Sabe, não adianta você querer pregar o evangelho para quem não gosta de você. Quem não gosta de você não vai ouvir o evangelho. Tu tem que pregar o evangelho para aqueles que gostam de você, para aqueles que têm o teu telefone, para aqueles que têm o teu WhatsApp. Se você entender o que eu estou te falando aqui, meu irmão, isso vai te poupar anos de choro e sofrimento por estupidez e imaturidade de você querer ser encaixado. E normalmente, meu irmão, tu só entende o que eu estou falando quando tu não sabe que o grupo mais difícil de tu se encaixar é a tua família. Porque tu acha que se tu tem o mesmo sobrenome, tu tem que ser igual a eles. E paciência, meu irmão. José não era igual aos irmãos, Davi não era igual aos irmãos, Jesus não era igual aos irmãos. Você tem que chegar no seguinte ponto, onde você não vai se ofender quando alguém falar: nossa, tu é diferente. Você tem que falar: que bom que eu sou diferente. Se eu sou diferente para você, quer dizer que tu é igual aos outros. Nossa, tu é diferente. Que bom, quer dizer que tu é igual aos outros. Porque quem é diferente não tem que falar que o outro é diferente. Quem é diferente gosta de conviver com o diferente. Quem é diferente gosta. Tu sabe uma coisa de Deus que os outros não entendem. Tu fala de uma coisa do mundo espiritual que os outros não compreendem. Eu gosto de falar com você. Eu gosto de jantar com você. Eu gosto de sentar com você. Por quê? Porque tu tem uma visão do mundo espiritual que pouca gente consegue ter. Porque o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Diga aí para alguém que está do teu lado: nem todo mundo vai aguentar o que Deus te mostrou, meu irmão. Nem todo mundo. Então não tente ficar se encaixando, eles não vão entender. Esse é um texto no qual Jesus ele vem para os discípulos para fazer o quê? Tranquilizar o coração deles. Deus ainda é um Deus que sabe como tranquilizar o coração de quem Ele ama, para te dizer: está tudo sob controle, vai dormir em paz. Perdeu o emprego? Está sob controle. Te expulsaram? Está sob controle. Foram embora? Está sob controle. As coisas não aconteceram como você queria? Está sob controle. Diz para alguém que está do teu lado: está sob controle, irmão. Jesus ele vem simplesmente para dizer para os discípulos: eu estive no controle o tempo todo. Eles não me mataram, fui eu que entreguei minha vida. Se eu não entregasse, eu estava até hoje lá. Eu tive que dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vocês acham que foi o que eles fizeram aqui comigo que me matou? Ninguém me matou, rapaz, larga a mão de graça. Eu entreguei minha vida. E não foi suicídio, foi sacrifício. Suicídio é você se matar sem nenhuma razão. Sacrifício é você tirar a tua própria vida pelo benefício de uma coisa maior. Por conta de vocês eu entreguei minha vida. E vocês achavam que foram eles que me mataram? Eu usei eles para provar que eu uso até o mal para o meu bem. Para o bem de vocês eu peguei a inveja, eu peguei a traição e fiz tudo isso contribuir para vocês. Eu fiz tudo isso contribuir para o bem de vocês. Vocês estão salvos hoje, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Daqui a pouquinho vocês vão ter ele transbordando, mas isso só foi possível porque eu estava no controle. E para provar que eu estava no controle, toca aqui na minha mão para tu ver que sou eu mesmo. E para tu ter certeza que sou eu diferente, eu não só vou deixar você tocar na minha mão para ver que eu tenho carne e osso, mas eu vou te mostrar que eu também sou Deus Todo-Poderoso, num corpo totalmente perfeito, a ponto de passar entre as portas, a ponto de passar pelo que está fechando, a ponto de mostrar para você que eu estou hoje num nível muito maior. Eu não tenho apenas carne e osso, eu tenho uma matéria que é diferente. Por quê? Porque antes eu não podia estar em vários locais ao mesmo tempo, mas agora eu posso estar, agora eu posso passar, porque agora eu paguei o preço para ter algo maior, eu paguei o preço para ter algo melhor. Irmão, quando tu sabe que tu está pagando o preço para ter algo maior e melhor, tu não tem dificuldade de suportar algumas horas de dor, porque tu sabe, são horas difíceis, mas a recompensa ela é abundante, ela é maior, ela é estável, e o que Deus tem para fazer depois disso vale a pena.
Diz aí para alguém, me ajude a pregar bem forte para essa pessoa: nada do que você passou foi em vão. Diga aí, diga isso para 3, 4 pessoas se tu puder, porque alguém tem que ter a certeza de que tudo que você abriu mão, tudo que você experimentou, não foi em vão. Deus estava no controle o tempo todo. Você consegue crer que Deus estava no controle o tempo todo? Diga amém. 2 discípulos a caminho de Emaús, 2 discípulos. Um deles, a Bíblia diz o nome, mas o outro a gente sabe que era discípulo, porque os dois estão conversando de Jesus. Interessante, eles estão conversando de Jesus no caminho. Não é nem em casa, é no caminho, é na rua. O que tem de gente que só fala de Jesus em casa ou na igreja, mas nunca fala de Jesus no caminho. Por isso que a igreja está vazia, meu irmão. Por isso que a igreja hoje não ganhou 1 bilhão de pessoas deveria ganhar. Por isso que ainda a gente tem que ficar preocupado ainda com o islamismo. Porque é complicado, meu irmão. Todo mundo só quer falar de Deus. Quando chegar lá, nunca quer falar no caminho. Vou ficar quieto que estou revelando alguém aí, meu irmão, que está orando para Jesus salvar alguém, e Deus está falando: como é que eu vou salvar se tu não prega? Ah, mas eu não gosto. Quando eu falo de Jesus para ele, ele fica incomodado. Você deveria entender, meu irmão, que ele vai ficar incomodado quando ele vê que tu está lá no céu e ele está lá no inferno. Se é que ele não, se é que tu acredita ainda que o inferno existe. E é tão estúpido tu ir para lá, porque é tão fácil tu não ir para lá. É tão fácil não ir para lá. Irmão, é tão fácil. Se as pessoas soubessem o tão fácil que é ir para o céu, todo mundo se convertia. Então Jesus vem no meio de uma conversa e ele se intervém. Ele se intervém. Ele pergunta: o que vocês estão conversando? Tu não sabe? Pai, tu é o único daqui que é de fora? Mas tu não está sabendo o que aconteceu aí não? Faz 3 dias que mataram um homem que a gente abriu mão de tudo por causa dele. A gente abriu mão de casa, de empresa, de carreira, porque a gente achava que ele ia criar um golpe de Estado, ele ia arrancar César do poder, porque ele mesmo começou a falar de um reino. Ele começou a falar: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. E a gente estava tão convencido que o reino ia ser agora, que a gente quase saiu no tapa, porque eu queria sentar à esquerda, o outro queria sentar à direita dele, e a gente abriu mão de tudo. Mas ele morreu, e a gente perdeu 3 anos e meio da nossa vida andando do lado dele, e o reino não veio. O que tu faz, irmão, quando tu cria uma expectativa e Deus não atende ela? Tu dizima e Deus não resolve. Tu vem, ora e Deus não responde. Eles vão embora decepcionados. Esse texto não tem tanto poder se tu lembrar que esse texto se divide em 3 partes. Em um canto, você vê alguns trancados atrás das portas com medo. Do outro lado você vê 2 que estão indo desanimados, tipo assim: vamos voltar para a nossa vida normal. E lá na frente você vai ver Pedro querendo voltar a fazer o que fazia, porque você vê que está todo mundo aqui nessa história querendo abrir mão e voltar para o que Jesus arrancou eles, porque aquilo que eles pensavam que ele faria, ele não fez. E eles entraram num momento de depressão tão grande, de tristeza tão grande, que se Jesus não se intervém na situação, eles iam voltar rapidinho para o lugar de onde custou caro Jesus tirar eles de lá. Mas Jesus, ele se intervém. O que eu acho bonito nesse texto é o fato de que Jesus não esperou ninguém chamar ele. Ele viu 2 querendo voltar para a velha vida, ele falou: deixa eu intervir nesse negócio aqui, deixa eu entrar. Ninguém me chamou, e eu sou um cavalheiro, eu entro onde eu sou chamado, mas para quem eu já predestinei, para quem eu já glorifiquei, para quem eu já ungi, para quem eu já escolhi, e para quem eu já chamei lá atrás, uma vez que eu te chamei lá atrás e tu é meu, eu pus um anzol na tua boca, e se tu quiser ir para longe eu até dou corda, mas na hora em que eu começar a puxar, meu irmão, eu consigo trazer você de volta. Então deixa eu me intervir aqui nessa situação, porque eu sou Deus que intervém onde ninguém mais intervém. Se eu não mostrar para eles que nada foi em vão, eles vão desistir, vão abrir mão fácil, vão voltar para onde estavam. E sabe, meu irmão, tem fase na vida que tu entende
que se Deus não intervir, mais ninguém pode resolver isso. Deixa eu falar com alguém que entende isso aqui. Tem fase na vida que tu sabe, Senhor, se o Senhor não intervir em mim, não tem que me arrancar dessa depressão. Eu já li a Bíblia e ela não está me arrancando da depressão. Eu estou orando, a depressão não está indo embora. E eu sei que o Senhor tem que me arrancar disso aqui, porque tem coisa que tem que ser feita somente por meios espirituais, mas tem outras coisas que tem que ser um meio espiritual mais potente, mais incisivo, mais forte, mais penetrante. Tem gente, meu irmão, que tem que entender que tem hora que ler a Bíblia não vai resolver. Tem hora, meu irmão, que jejuar não vai resolver. Tem hora que oração não vai resolver, meu irmão. Tem hora que o que resolve é uma visitação de Deus. Pouca gente fala de visitação, porque pouca gente reconhece quando Deus visita ele. Tem culto que Deus vem e fala com você, mas tem culto que Deus vem, meu irmão, e ele visita você. Você sente, desde a primeira palavra da mensagem, ele enfia a mão lá na tua alma, ele arranca toda a podridão, todo o desânimo, todo o abatimento, toda a tristeza, toda a amargura, a ponto de tu conseguir sair daqui no domingo e chegar na segunda, naquela roda de invejoso, onde todo mundo está olhando um para o outro, falando de você, e nada do que eles fizerem vai doer em você. Por quê? Porque ele fez uma visitação, ele entrou lá dentro, ele arrancou, ele interviu. Você sabe, quem aqui já teve que lidar com uma pessoa que estava viciada em drogas, entende disso aqui. Tem um momento das drogas que tu sabe, Senhor, se o Senhor não intervir agora, ele pode ficar mais 10 anos na clínica de reabilitação, ele não sai mais disso. Deixa eu te falar o que Deus falou para mim, dizer para alguém aqui hoje, porque hoje é domingo, hoje não é culto de ensino, hoje eu vim te dar uma palavra profética libertadora. Tu tem que chegar na seguinte conclusão: isso aqui ninguém resolve, isso aqui é uma coisa que agora só Deus resolve. Esses discípulos estão num desespero, num desânimo tão grande. Desespero por quê? Porque eles criaram tantos inimigos que agora todo mundo que estava contra eles por 3 anos e meio não pôde matar eles, agora está doido para matar eles. Estão num desespero tão grande que eles abriram mão de casa, abriram mão de família, deixaram todo mundo para lá, e a família era sustentada, Deus mandava provisão, e agora lascou. Abriram mão de carreira, fecharam empresa, dois irmãos fecharam uma empresa de barco. Quem vai fechar contrato com a gente agora? Faz 3 anos que a gente não trabalha mais para eles. Já acharam outra companhia. Mas tem um estado, meu irmão, tem um estado da tua situação, não estou falando daquilo que fizeram com você, eu estou falando do teu desânimo. E a raiva que dá, mas nessas horas ninguém fala a verdade. Que tem hora que tu sabe que tu está numa situação tão complicada que teu marido não consegue te arrancar dela, tua esposa não consegue te arrancar dela, teus filhos não te arrancam disso, nem teu pastor consegue te arrancar. Se Deus não vier e não te arrancar dessa, mais ninguém te arranca. Boa notícia para te dar: Jesus já veio hoje para te arrancar dessa, porque Ele sabe, se eu não intervir, mais ninguém se intervém. Você tem que ter a noção de que Deus uma hora teve que intervir no teu casamento, Ele teve que intervir na tua vida pessoal, e se Ele se interviu em você, Ele pode se intervir no teu filho, Ele pode se intervir na pessoa que tu ama, porque vamos falar a verdade, nem todo mundo consegue entrar numa cabeça dura, mas Jesus entra. Nem todo mundo consegue, eu pensei que você dá glória a Deus, tudo bem. Nem todo mundo consegue entrar num coração fechado, mas Jesus entra. Nem todo mundo consegue entrar numa cabeça fechada, mas Jesus entra. Nem todo mundo consegue entrar numa conversa onde está todo mundo falando: vamos abrir mão, vamos esquecer de tudo, vamos esquecer de tudo. Mas Jesus entra, porque Deus sabe a hora certa, o momento certo de entrar na coisa certa e fazer a coisa certa, para não perder as pessoas certas e trazer as pessoas certas para o propósito certo, e fazer você entender o seguinte: nada do que você passou e fez foi em vão. Eu vou passar 40 dias dando sinais de que tudo valeu a pena, e vocês vão fazer o que eu chamei vocês para fazer, ainda que vocês estejam desanimados, tristes, abatidos, mas o que eu comecei na vida de vocês, eu vou terminar, sabe? Já estamos no meio do ano, tem gente falando: Deus, o Senhor não fez em janeiro, o Senhor não fez em fevereiro, o Senhor não fez em março, o Senhor não fez em abril, o Senhor não fez em maio. Mas quando você entende que Jesus, Ele se intervém,
Tu consegue compreender que se ele te disse algo em janeiro, que ele faria até o final de 2023, tu vai agradecer a Deus, porque até dezembro ele pode cumprir, materializar, realizar, assinar, fundamentar tudo aquilo que ele já disse que ia começar, e já começou na sua vida, mas ele começou no aspecto espiritual, agora ele vai materializar as obras que ele já começou, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Jesus Cristo. Se ele começou com uma ideia, ele vai materializar em uma empresa. Se ele começou com unção, ele vai materializar num ministério próspero. Se ele começou com um casamento, ele vai materializar o casamento em filhos. Se ele começou com um lar, ele vai materializar em uma boa casa. Se ele começou com uma universidade, ele vai materializar a universidade em um diploma. Se ele começou com um diploma, ele vai materializar em um nome renomado, em um nome de grande impacto, em um nome chamativo, porque Deus garante que tudo que ele começa, ele termina. Nem que para isso ele tenha que se intervir na situação e dizer: não me chamaram, mas eu vou entrar naquilo que já era meu desde o início. Não pediram para minha ajuda. Aliás, vamos falar a verdade, meu irmão, tem hora que tu não consegue pedir para Deus ajuda, e mesmo assim ele vem entrando na situação, porque ele sabe, tu está tão fraco, que tu já não tem fé de que eu vou te ajudar, mas eu vou vir mesmo sem você ter me chamado, que é para te provar que eu vejo o que você passa, eu sei do que você passa, e ainda que você não tenha tido força para orar, porque quase ninguém mais fala que tem coisa que Jesus faz e a gente não teve força para orar. A gente não consegue pedir toda vez para ele fazer algo, e mesmo assim ele intervém e fala: deixa comigo, deixa comigo. 40 dias, deixa eu falar um pouquinho de 40 dias com você. Diz para alguém que está do seu lado: Jesus vai se intervir, irmão. Você crê que Jesus vai se intervir? Você crê mesmo, irmão, que Deus pode se intervir numa situação da tua casa que há anos não é resolvida, que há meses está do mesmo jeito? Se tu crê nisso aí, dá um amém bem alto aí para mim ouvir. 40 dias. Tudo na Bíblia tem um significado. 4 é o número do limite. Agora, 40 dias, eu preciso ser rápido com você nisso, eu vou te dar alguns textos. 40 dias é um número significativo, porque por várias vezes você vê ele na Bíblia. E todas as vezes que você vê 40 dias, você vê uma assimilação. O espaço que aconteceu entre o velho e o novo, 40 dias. 40 dias na Bíblia é o espaço que houve entre uma velha fase e uma nova fase, 40 dias. A gente está no 42º dia depois da Páscoa. Há uma razão para Jesus te dar essa palavra aqui hoje. Porque se você entender o que acontece durante 40 dias, tu vai entender que tem coisa que tu não aprendeu em outras épocas, mas tu aprende em 40 dias. Porque 40 dias é tempo suficiente para Ele te dar provas infalíveis de que Ele é Deus na sua vida. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos de 40 dias. Põe para mim aí. Põe para mim Gênesis 7, verso 4. Gênesis 7, verso 4. Olha o que a Bíblia diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra, olha a palavra, exterminarei todos os seres que fiz. Sabe, houve 40 dias e 40 noites de dilúvio. Só que esses 40 dias e 40 noites foram necessários para que Deus limpasse a terra, para que Deus exterminasse a terra e permitisse que Noé e a sua família vivessem um novo tempo. Porque nem todo novo tempo Deus traz sem antes Ele fazer um extermínio. A gente só fala, meu irmão, daquele Deus que dá, daquele Deus que abre porta. O que a gente não consegue agradecer é aquele Deus que limpa o caminho. Limpa para mim. Aqui a gente não consegue agradecer daquele Deus que quando tem que passar uma faxina, Ele passa uma faxina e Ele arranca todo tipo de pessoa, Ele arranca todo tipo de situação, inclusive Ele fecha locais, muda sistemas, só para que, irmão, eu estou falando só que alguém vai entender, só para que você consiga entrar no tempo novo que Ele te prometeu. Eu estou falando de um Deus, meu irmão, que tu não consegue acreditar que Ele cuida das pequenas coisas, mas quando é preciso, Ele troca o gerente do banco em 40 dias, Ele fecha um local durante 40 dias, Ele abre outro local em 40 dias, Ele traz alguém para essa cidade em 40 dias, Ele leva alguém embora da cidade em 40 dias.
Ele faz uma mudança no estado em 40 dias, porque Ele está limpando o caminho para que você daqui a 40 dias passe do lado de lá e viva o novo tempo. Só não você não, você e toda a tua casa. Irmão, isso aqui é para você entender que o que tem de gente que não sabe, mas nesses últimos 40 dias Deus teve que fazer uma varredura, meu irmão. Deus fechou contrato, Deus abriu contrato, Deus abriu licitação, Deus fechou licitação, Deus fechou ambiente, Deus abriu ambiente, Deus arrancou gente, Deus deu vida pra gente, Deus restaurou coisa, Deus destruiu coisa. Por quê? Quando Deus sabe, eu te prometi uma coisa, eu não vou fazer com que nada exista a ponto de prejudicar no território o que eu disse que é seu. Se eu disse que o território é teu, eu limpo o caminho para o território ser teu. E detalhe, tudo isso eu não faço em meses, tudo isso eu faço em 40 dias. Meu Deus da glória. Me dá o outro. Êxodo 24, 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, do cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Esse texto aqui está falando de quando Moisés entrou no Sinai, subiu no monte Sinai, e ele foi envolto pela glória de Deus, e ninguém mais viu ele a ponto de pensar que ele tinha morrido. E ele ficou lá dentro, sem comer e sem beber, por 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu de lá, ele desceu trazendo um novo tempo. Qual que era o novo tempo? Ele trouxe as tábuas da aliança, representando um novo mandamento, representando uma nova declaração de vida, representando uma nova promessa de vida, porque ali tem promessas, ali tem declarações, sabe? Teve gente que, hoje é um dia de Santa Ceia. Santa Ceia é fazer isto em memória de mim, em lembrança de mim. Vamos tentar lembrar um pouquinho, se é que você foi crente o suficiente para enxergar o que Deus fez nesses últimos 40 dias. Vamos tentar ver o que Deus fez nesses últimos 40 dias. Tem gente aqui, meu irmão, que tu sabe, nesses últimos 40 dias, Ele te falou de coisas, e Ele te mostrou coisas, Ele se revelou para você de um jeito, que tu nunca pensava que Deus poderia se revelar para você. Deus pode amadurecer você espiritualmente em 40 dias de uma forma tão grande, que tu fica envergonhado do tanto de tempo que tu perdeu, a ponto de que tudo que você precisava era se render para Deus e falar: trabalha logo em mim, endurece logo o meu couro, me faz agora ficar com o coração mais mole para o Senhor, me faz suportar mais as coisas do mundo, a ponto de eu depender apenas do Senhor. E Deus faz isso em 40 dias, fazendo o quê? Revelando para você a glória dele, como ele revelou para Moisés. Deixa eu dar o terceiro aqui para você entender. Números 13, verso 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam, e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 40 dias foi o tempo que eles passaram para poder sair de uma expectativa para a realidade. Porque antes eles tinham a expectativa de que a terra prometida era boa, agora eles tinham a certeza de que a terra prometida era boa. E a prova de que a terra prometida era boa é que eles por 40 dias espiaram a terra, porque 40 dias é um intervalo onde Deus te mostra coisas que Ele nunca te mostrou antes, e em 40 dias Ele vai te mostrando que a promessa vale a pena, que valeu a pena você ter saído do Egito, que valeu a pena a tua casa ter feito o que fez, que valeu a pena o sacrifício que você passou. Chega um momento, meu irmão, da tua vida que tu não quer saber do que Deus vai fazer, tu só quer saber, valeu a pena ter passado por tudo que a gente passou? Porque como é que a gente chega aqui agora e a gente está numa situação complicada? E aí depois de 40 dias os espias voltam e dizem: olha, Deus deu para a gente um sinal de que a terra é boa, de que vale a pena. Mas deixa eu continuar em diante aqui, só para você entender o tanto que 40 dias é importante. Já devia estar na tela. 1 Reis 19, verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, uma comida só, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deixa eu tentar te lembrar isso aqui. Uma filha do Satanás, uma filha do diabo, uma filha do cão, chamada Jezabel, fez uma ameaça para ele e falou: vou te matar, desgraçado. Tu matou meus profetas, vou te matar. Mexeu com o que é meu, vou mexer com você.
Aí o fujão de Elias vai para debaixo do zimbro, ele fala: Deus me mata. Me mata por quê? Porque estão dizendo que eu vou morrer, estão dizendo que vão acabar comigo. O camarada que fez descer fogo do céu, e ele matou 400, ninguém, ele matou 400, mais um, ele que matou 400 homens, está fugindo agora de uma mulher. E sabe o que é pior? Ele não está fugindo de uma mulher, ele está fugindo de uma fake news. Porque se Jezabel quisesse matar ele, posso te falar uma coisa? Ela já tinha matado. Só que isso aqui é para te fazer entender que tem um bando de gente na tua vida que está te ameaçando para tirar a tua paz e fazer você parar de dar seguimento ao que Deus mandou você fazer. Eles ficam falando: vai acontecer, vai acabar, não é a melhor hora. Só que esse homem recebeu uma comida. Deixa eu te falar o que ele recebeu. Ele recebeu uma comida, ele recebeu pão e água que vieram trazidos por um anjo, quer dizer que aquilo ali era celestial. Deixa eu tentar te explicar melhor do que isso aqui. A palavra de Deus é água para você, ela é comida para você. O que Elias comeu deu força para ele andar 40 dias e 40 noites, detalhe, ouvindo uma mulher que tinha ameaçado ele, dando fake news, dizendo: vou te matar. Mas o que ele comeu era tão forte, que ele andou 40 dias e 40 noites dizendo: não vai matar nada, vai matar nada. Você queria que eu parasse, mas não vai matar nada. Por que não vai matar? Porque Deus me deu força para vencer 40 dias. Sabe, tem gente aqui dentro, meu irmão, que o diabo tem ameaçado tanto você acerca de algumas coisas, que outras pessoas, quando veio a primeira fake news, já parou. Aquela fake news de que o filho vai embora, não vai voltar mais, a fake news de que perdeu o imóvel, a fake news de que perdeu o carro de uma vez por todas, a fake news de que demitiram tantas pessoas do setor, o próximo setor a fazer uma limpeza vai ser o teu. E aí tu está com essa fake news parada na tua cabeça, tu está passando mal, está desesperado, está ansioso, mas aí Deus vem num culto como esse para te trazer um pão e uma água, que é para te dar força para você avançar mais 40 dias e falar: que nada, rapaz, Deus não me fez vencer tudo que eu venci lá atrás para agora uma coisinha pequena, uma marolinha. Eu venci tanta tempestade que uma ondazinha vai me derrubar agora, pelo amor de Deus. Eu venci tanta coisa que agora, eu venci barco quebrado, eu venci as águas, eu venci o frio, eu venci o fogo para morrer agora de uma picada de cobra. Quem morrer nada disso aqui, rapaz? Eu já passei tanta desgraça e já venci tanta desgraça pela graça de Deus, que eu me recuso a parar agora que tem alguém falando alguma coisinha, agora que tem alguém machucando meu pé, alguém pisando no meu dedinho. Pelo amor de Deus, eu tenho força para continuar. Mas deixa eu te dar o último ponto de 40 dias e 40 noites. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Agora veja o que a gente quase não fala: estava com as feras. Ele estava com as feras. Não tira o meu texto, não tira. Isso aqui é depois do Jordão. Jesus foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que ungiu ele disse: agora vai para o deserto. Porque é bem possível que tu ainda não entendeu que depois da unção tu vai para o deserto antes de fazer o teu primeiro milagre. Deus te unge para algo. O que é unção? Unção é a habilidade de Deus que te capacita para fazer a obra dele. Deus te unge para ser um engenheiro. Eu falei para não tirar o texto. Deus te unge para ser um arquiteto. Deus te unge para ser aquilo que Ele te chamou para fazer na vida dele, na sua vida. Só que você não entende que depois que Deus te unge, Ele te põe num deserto, que é para você entender o seguinte: eu te dei a unção, mas primeiro eu não te dei ela para você sair por aí resolvendo o problema dos outros. Eu te dei para primeiro você aprender como que você tem que trabalhar nela. E Jesus foi para o deserto, e no deserto por 40 dias e 40 noites ele jejuou. Só que tem uma coisa: ele estava no meio das feras, animais selvagens, bestas. Para e pensa como é que estava o corpo dele, magro. Alguém deve ter olhado para ele, nem deve ter visto carne, deve ter visto um palitinho de dente para arrancar um pedaço de carne que eu acabei de comer. Que já estava magro. Só que a Bíblia diz que mesmo depois de tudo isso, quando o diabo veio e tentou ele, a Bíblia diz: mas os anjos o serviam. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre 40 dias. Pode tirar meu texto. Quando você entende que 40 dias é o intervalo na Bíblia que separa uma velha fase de uma nova fase, você entende que esse é um período onde você passa as coisas mais esquisitas.
Tu tem a unção de Deus. Deus acabou de dizer: esse aí é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus acabou de te honrar, e agora Ele te põe num vale, num deserto, que tu fala: como é que pode alguém acabou de olhar e ver que eu sou o escolhido, está passando pelo que eu estou passando? Mesma coisa você, como é que pode eu ter essa casa e estar passando por isso? Eu ter esse casamento e estar passando por isso? Como é que pode eu ter esse ministério e estar passando por isso? Eu ter esse nome e estar passando por isso? Quem olha do lado de fora só vê a unção, mas ninguém que está aqui dentro consegue, mas ninguém lá de fora consegue ver o que está acontecendo aqui dentro. Aqui dentro eu estou com fome. O que é fome? Fome é um vazio. Eu sinto falta de algo, eu sinto falta, não é de coisas materiais, eu sinto falta de paz, eu sinto falta de harmonia, eu sinto falta de honra, eu sinto falta de diálogo, eu sinto um vazio aqui dentro. E pior do que o vazio que eu estou, é eu saber que eu tenho unção e tem um demônio me olhando aqui do lado falando: vou te pegar, vou te devorar, vou te estraçalhar. Só que mesmo assim os anjos o serviam, porque Deus sempre garante que Ele vai mandar anjo no teu deserto para fazer com que você vença ele através do poder da unção. E Jesus passou 40 dias no deserto e 40 noites para aprender uma coisa: é assim que você vence o diabo. Como? Você não vence o diabo apenas na base da oração, você não vence o diabo apenas na base do jejum, você tem que vencer o diabo na base da declaração. E quando ele vier para você a primeira vez, mostra para ele que tu está vazio de comida, tu está vazio de acessórios, mas tu está cheio da essência. Abra a boca e diga: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí quando ele tentar fazer mais uma proposta, diga para ele: está escrito, não adorarás a ninguém, adorarás somente ao Senhor teu Deus. E toda vez que ele vier, você tem que dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Você tem que ter pelo menos 20 textos na tua boca, para você sair metralhando, disparando contra o diabo, quando ele começar a disparar contra você, dizendo todo tipo de fake news, todo tipo de coisa, dizendo: agora tu não sai mais dessa, não gostam de você, estão falando mal de você, fizeram um grupinho contra você. Aí tu tem que lembrar vários textos: mas eu sou aceito no amado, mas eu sou coerdeiro com Jesus, eu sou filho de Deus, se eu sou guiado pelo Espírito, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, eu sou filho de Deus. Você tem que ter, meu irmão, uma bala na tua agulha. Por isso que não adianta tu vir para a igreja se tu não leva a palavra para casa com você. A pior coisa é tu ser um crente que não abre a Bíblia e não lê em casa. Como é que tu vai ter bala na agulha? Como é que tu vai ter palavra na ponta da língua para sair metralhando contra o diabo e aprendendo que é assim que vence o diabo? Você vence o diabo na base da declaração: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Melhor é o princípio, melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio dela. Está escrito, operando Deus quem impedirá. Está escrito, maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Está escrito, bendito é o fruto do meu ventre. Está escrito, bendito eu serei na entrada, bendito eu serei na saída. Está escrito, eu serei abençoado na cidade, eu serei abençoado no campo. Está escrito, e onde puser as mãos, abençoado será. Está escrito, Ele dará a ordem aos teus anjos para que velem por você. Não adianta tentar me ameaçar com doença, me ameaçar com assalto. Está escrito, está escrito, está escrito. Irmão, o que tu sabe que está escrito a teu respeito, para que tu use isso no dia da aflição? Se tu não sabe, aí desculpa, aí eu tenho que puxar a tua orelha. E tu vem para cá, e tu quer ler a Bíblia só no dia que a gente vai pregar? Coisas que a gente aprende ao longo do caminho. Se tu não conhece a palavra, tu não vence a tua luta. Tu vence a tua luta não baseado no Deus que você tem, mas baseado na palavra que tu conhece sobre o teu Deus. Vou dizer de novo: tu vence a luta não baseado no teu Deus, mas baseado na palavra que você conhece do teu Deus. Ter Deus não é suficiente se você não conhece Ele. O meu povo pecou porque lhes faltou conhecimento, não a minha presença. Eu estava lá, mas eles não conheciam eu. Pergunta para alguém que está do teu lado aí: mas me ajuda a pregar, parece que você está com sono. Pergunta: irmão, tu conhece Deus, irmão? Tu sabe do que Ele prometeu a teu respeito? Tu sabe das promessas que Ele fez? Porque parece que toda vez que o diabo se levanta para tentar deixar você abatido e triste, tu é um tonto que tu dá ouvido para o diabo e tu esquece o que Deus falou. Mas se tu se agarra na palavra de Deus, tu vai fazer igual Elias: é uma palavra só, é uma comida só, mas isso aqui vai me dar força para vencer 40 dias. Se Ele me prometeu algo grande, não importa se Ele não falar comigo mais durante 40 dias. 40 dias é suficiente para poder sustentar, ser sustentado por essa palavra. Ele me disse lá, irmão, tem fase que Deus não vai falar muitas vezes. Ele não vai, que Ele quer saber: se eu falei uma vez só, tu consegue pegar uma palavra só e fazer uma palavra durar 40 dias? Ai meu Deus,
Eu não gosto de ser usado por Deus assim, porque parece que você está vendo eu vendo você nu, despido. Aí ele falou da minha vida agora. Você acha que, Deus não fala mais comigo? Claro, é um teste. É um teste para ver se tu acreditou mesmo quando ele falou. Porque quando Deus fala, meu irmão, Deus tem que falar uma vez só. Uma vez que fala, está falado. Ele não teve que dizer, haja luz 2 vezes. Ele disse, haja luz uma vez e está dito. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se ele disse uma vezinha só, que ele vai abençoar teu casamento, que ele vai fazer teu filho ser um profeta, que ele vai usar tua filha, que ele vai abençoar tuas finanças, que ele vai curar o teu corpo, que ele vai mudar a tua história ministerial, que ele vai mudar a tua unção, pega essa palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E toda palavra lançada por ele não volta vazia, antes cumpre o seu propósito. Ele envia chuva para a terra que recebe. Ele dá palavra não para quem tem dúvida, mas para quem crê e diz, é para mim. Se ele disse, é para mim. Se ele falou, eu tomo posse. Se ele falou, eu acredito. Levanta a mão quem acredita e diga, eu tomo posse. Eu acredito, é para mim. Dá um glória a Deus, faz alguma coisa, mas me ajuda a pregar, porque eu estou dizendo para você, se você souber lutar contra o diabo, ele vai bater em retirada. E tu tem que dizer, diabo, está escrito, ele me glorificou, ele me predestinou, ele já estabeleceu todas as coisas na minha vida, antes mesmo da minha existência. E não tem nada que aconteça aqui embaixo que já não estava no plano dele. Ele projetou todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. "40 dias e 40 noites. Noé aprende em 40 dias que eu tenho que limpar o caminho para que tu viva a tua promessa. Moisés aprendeu em 40 dias e 40 noites que se tu acha que eu fiz muita coisa por você antes, tu não sabe o tanto de mim que tu não conhece. Eu te usei para abrir o mar vermelho, eu te usei para trazer as pragas. Garoto, tu não sabe do que eu ainda posso usar você para fazer. Em 40 dias e 40 noites, os filhos de Israel viram que valia a pena o sacrifício, porque a promessa era grande. Em 40 dias e 40 noites, Elias aprendeu que uma palavra de Deus te traz força para tu ficar em pé. Em 40 dias e 40 noites, Jesus aprendeu que se tu tem uma palavra de Deus, tu põe para correr todo demônio, toda fera que tenta te rodar. E deixa eu lhe falar uma coisa poderosa. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Quer dizer que os anjos existem para ministrar sobre a tua vida. Quer dizer que os anjos existem para poder salvar a tua necessidade. Eles existem, eles não são o teu salvador do espírito, mas os anjos vêm para poder salvar uma necessidade tua, para poder resolver uma fome que tu tem, um problema que tu tem, sabe? Tu não sabe disso, meu irmão, mas tu só está aqui hoje porque quando o carro ia perder a direção, o anjo foi. Aliás, o anjo não foi lá, o anjo já estavam lá, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quer dizer que tu nunca está sozinho em casa, meu irmão. Para tu que tem medo do escuro e já é grandão e tem pelo no peito, tu nunca está sozinho em casa. Tu pensa que tu está sozinho em casa, mas os anjos, pelo menos 2 anjos estão lá dentro com você. Eu sei que você não vê eles, você não fala com eles, mas eles estão te vendo, eles estão te ouvindo. E para quê? Para garantir que antes que alguma coisa saia de errado, eles vão estar lá para te livrar. Antes que a laje caia em cima de você, eles vão estar lá. Antes que aconteça alguma desgraça, tu escorregue no banheiro, bata a cabeça e quebra o pescoço, eles estão lá para poder garantir que nada vai acontecer a ponto de tirar você da vontade e do propósito de Deus. Quem acredita que Deus enviou anjos nos últimos 40 dias, levanta a mão aí, levanta a mão e dá glória, levanta a mão e agradeça a Deus. Agradeça, não é ao anjo, agradeça a Deus. Se esse é o melhor que tu faz, quer dizer que tu não tem noção do tanto que o diabo tentou te derrubar. Mas se tu sabe que era para você ter morrido, se tu sabe que era para o teu filho ter engasgado e ter morrido asfixiado, tu tem que levantar a mão e dizer, obrigado Deus, porque o Senhor mandou ordem aos teus anjos, eles estavam lá, eles me protegeram. Tem gente, meu irmão, que é o seguinte, ele acha que Deus vai honrar ele tirando ele do deserto, mas Jesus foi honrado dentro do deserto, porque dentro do deserto os anjos foram enviados e eles serviram,
eles trouxeram água, eles trouxeram comida, porque quando Deus quer te honrar, Ele não tira da situação, mas Ele manda um anjo para resolver o teu problema na situação. O nome não foi limpo, mas o dinheiro veio. Ele não removeu o câncer, mas tu tem força para andar. Ele não resolveu o problema, mas tu tem vontade, tu tem disposição, tu tem abundância de saúde. E tudo isso num espaço de 40 dias, porque tem coisas que a gente só aprende ao longo do caminho. O que tu aprendeu, meu irmão, nesses últimos 40 dias, que hoje tu pode vir para cá e falar: Deus, tu és fiel, tu és fiel. Vamos para o texto. Tem 3 coisas que eu quero que você guarde. Eu vou dar essas 3 coisas bem rápido. Primeiro, frustração. Eles pensaram que Jesus ia criar um golpe de Estado, arrancar o poder de Roma. Ele não fez isso. E eles eram discípulos. Sabe qual que é o problema de igreja? Alguns aqui dentro, que tu é um ator tão bom, que se a Globo te descobrisse, tu estava milionário. Porque tu finge, meu irmão, que a tua vida está um mar de rosas, mas tu está frustrado. Frustrado porque o que você pensou que Deus ia fazer, a essa hora Ele não fez. E talvez tu está frustrado com coisas bobas. Eu não ganho quanto eu deveria ganhar. Eu não sou honrado quanto eu deveria ser. Eu não sou apoiado pelas pessoas que deveriam me apoiar. Eu não sou amado pelas pessoas que eu amo. E tem gente que pensa que se tu tem Jesus na vida, tu nunca vai ter frustração. Pois aqui nesse texto você tem 2 discípulos que amavam Jesus e Jesus amava eles, e os 2 estão frustrados. E a primeira coisa que, dentre tantas que eu já te disse, que a gente aprende ao longo do caminho, é que ser discípulo de Jesus não te isenta de frustração não, irmão. Não te isenta não. Mas tu tem que tomar cuidado para que tu não fique numa frustração que não existe razão para ela durar muito tempo. Sabe, se você lê de novo o texto, você vai ver uma coisa curiosa e interessante, que esses homens estão andando, e me dá um lenço, eles estão falando o tempo todo do que aconteceu. Eles estão frustrados até que Jesus entra. Deixa eu lhe falar um problema da frustração. Um problema da frustração é que a frustração, ela atrasa a sua promessa. Se tu não crê nisso, olha para os filhos de Israel, que reclamaram tanto e murmuraram tanto, que Deus atrasou a promessa por conta da boca deles. A parte mais importante do teu corpo é a tua boca. Porque ainda que o teu órgão e o teu ventre não estejam te abençoando com um filho, se você está impotente de ter um filho, mas tem a palavra viva na tua boca, o que a tua boca fala traz vida, porque não tem vida. Você vive o que você fala. E quanto mais você fala disso, mais você sofre por conta disso. Você já teve aquele dia que tu estava com tanta tristeza no coração que tu não queria falar o que era? Alguém perguntou, o que é? E você falava nada, e a pessoa sabia que tinha alguma coisa. E deixa eu te dar uma dica, meu irmão e minha irmã. Quando alguém falar que não é nada, não fica insistindo não, sabe por quê? Essa pessoa está sendo sábia. Tudo aquilo que você fala muito, aumenta. E quanto mais isso aumenta, mais você sente. Ok? Eles estão ali murmurando. A gente abriu mão de tudo. E Jesus intervém na situação deles. Porque quem é discípulo tem que tomar cuidado para não atrasar com a boca o que Deus já disse é tempo. Tudo aquilo que você fala muito,
aumenta. Tudo que aumenta te domina. Quem vive murmurando, vive morte. Quem vive agradecendo, vive colheita. Como é que estão os seus dias? Tu está reclamando muito ou tu está agradecendo? Ah, mas é que o senhor não sabe o que eu estou vivendo. É que também você se esqueceu o tanto que Deus fez por você. Tu se esqueceu. Frustração é uma coisa complicada. E muita gente está perdendo tempo demais na vida, frustrando o seu dia com a frustração da boca. Esses homens estão fazendo uma jornada. A vida é uma jornada. E a pior coisa é tu fazer uma jornada murmurando. Porque quem está do lado deles na jornada é Deus. Eles têm Deus na jornada e estão murmurando. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Hoje tu olha para trás e tu fala: meu Deus, como o tempo passou rápido. E ele passa rápido mesmo. E ele vai passar rápido, os dias vão ser encurtados. O problema é quando você fala isso e a voz que diz isso está vindo de um coração amargurado. Por quê? Porque o tempo passou e tu não desfrutou. E por que tu não desfrutou? Porque tu só fica reclamando. Tu só reclama. E como é que tu quer aproveitar a jornada com Jesus se tu está reclamando na presença dele? Irmão, Deus te deu uma família linda. Deus te deu uma casa linda. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Sentimento é consequência de percepção. Se você puder, anote isso. Eu sei que não é um culto de quarta, mas você tem que anotar isso para você lembrar. Porque você dá muito poder para o diabo. Tem gente que dá vontade de você dar um chacoalhão nele e falar: para de dar lugar de poder para o diabo que ele não tem na tua vida. Tu sente de acordo com o que você vê. Vamos lá. Os olhos são a janela da alma. Mas a Bíblia diz que sem visão, no original, não é sem profecia, sem visão o povo perece. Quer dizer que você adoece de acordo com a tua falta de visão. Quer dizer que você vive de acordo com o que você vê. Você vive de acordo com o que você vê. Sabe, eu acho lindo uma história muito bonitinha. É curiosa. 2 filhos, um reclamava e o outro sempre agradecia. O pai colocou um saco de esterco do lado da cama deles e falou para eles: desce que tem um presente para vocês. Aí o primeiro que olhou o esterco e viu que era de cavalo, já desceu reclamando: agora tem um cavalo para limpar aqui em casa. Já não basta ter que limpar o sofá, já não basta ter que limpar o tapete, tem um cavalo para limpar em casa. O outro desceu e falou: agora tem um cavalo para passear. Agora tem um cavalo para passear. Agora tem um cavalo para... Qual dos dois que tu é? O que está reclamando da jornada ou o que está agradecendo? Porque Jesus está contigo o tempo todo. Mas as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Mas Ele está com você o tempo todo. Mas os meus planos foram frustrados. O teu plano foi frustrado, o dele ainda está de pé. Não, você não entendeu, me ajuda aí. Chacoalha alguém, diga bem forte no ouvido dessa pessoa: o teu plano foi frustrado, mas o dele está de pé. O teu desejo foi frustrado, mas o desejo de Deus está de pé. Diga para alguém bem alto aí, até ele dar um glória maior: Deus ainda está com o projeto e com a promessa de pé. O tempo não cancelou, a frustração não cancelou. Mas se tu vigiar, tu vai receber a promessa, não vai desfrutar dela. Não há nada que te impeça de ser abençoado, a não ser a tua percepção. É possível que tu é um vitorioso e se vê como uma vítima. Deixa eu te falar uma coisa, que isso aqui vai te deixar com raiva. A presença de Deus resolve tudo, sim ou não? Tem certeza? Eu também achava que sim. Até eu ler que no texto Jesus está presente e os dois ainda estão frustrados. A presença de Deus resolve tudo? Não. O que resolve é a perspectiva que você tem da presença. Eles não sabiam que era Jesus. Eles não sabiam que era Jesus o tempo todo do lado deles. Você sabia que o diabo, ele não tem que mandar um demônio para te destruir? Você, meu irmão, por conta
da tua preguiça de amadurecer espiritualmente, não entende o poder da tua visão. A tua visão tem poder de te trazer paz ou calma, e não a presença de Deus, porque tem hora que Ele está com você e tu não vê e tu tem pânico. Irmão, Jesus estava dentro do barco, dormindo, e eles, ai meu Deus, e ele, peraí, se a presença dele resolve tudo, como é que eles não ficaram em paz? Porque a percepção tua define o que você sente, não é o que acontece com você. Até quando você vai ficar se doendo por conta do que falaram de você, e tu não vai se enxergar como Deus enxerga você? Irmão, até quando tu vai ficar com essa síndrome de baixa estima, e ninguém que te estende a mão e te dá chance, faz você ficar murmurando e reclamando? Se tu abrir o teu olho e tu vê que Deus está do teu lado, não tem nada que te impeça de avançar. Você vive de acordo com o que você vê, não de acordo com o que você sente, porque a forma como você vê define o que você sente. Pergunta que eu te faço: tu consegue enxergar Deus nas pequenas coisas ou não? Tu consegue? Conta as bênçãos, irmão. Não conta as coisas que você não tem, conta as bênçãos. Se tu não tem uma casa para agradecer, agradeça o lar que tu tem. Não tem um lar, agradeça o casamento. Não tem um casamento, agradeça a fé. Não tem fé, agradeça a igreja que Deus te deu, que vai ajudar você a fortalecer na fé. Por 30 segundos, levanta a mão e faça uma gratidão. Se é que você tem, agradeça a Deus pelas coisas que Ele te deu, não pelas coisas que você não tem, porque a tua percepção vai mudar o teu sentimento. E não são os demônios que estão te afligindo, é você que está se afligindo. O diabo nem tem que mandar um demônio para poder tirar a tua paz, é você quem está tirando a tua paz. Irmão, você está sendo o teu pior inimigo, porque você não olha para as coisas que Deus está fazendo. Olha para o quanto Ele foi fiel na jornada com você. Olha para o quanto Ele livrou você, tua casa, teus filhos. Ele velou a tua entrada, a tua saída. Ele impediu você de seguir o curso das pessoas que nasceram e cresceram com você. E não importa se tu não tem dinheiro agora, se Deus foi fiel em prover para você até hoje, Ele será fiel em prover daqui para frente. Basta você contar as bênçãos. Conta as bênçãos, conta as bênçãos. Quem conta as bênçãos vive vida, quem conta desgraça vive morte. Comece a contar bênçãos e você vai desfrutar da tua jornada. Para de ficar esperando chegar o ano ou chegar a época de férias para ficar alegre. Fique alegre agora, porque Ele está te dando saúde, Ele está te dando provisão, Ele está te dando ideias. Ele deu para você amigos, Ele deu para você igreja, Ele deu para você alguém que te mentoria, alguém que te ensina, alguém que te instrui, e isso é suficiente para você avançar. Agora, por que Deus permite você passar por frustração? Eu vou te dizer o porquê. Porque se Deus não vê que você é maduro bastante para continuar pregando, trabalhando, criando teus filhos, mesmo frustrado, Ele vai ver que você não está preparado para a bênção, porque você é movido por sentimentos e não por palavras. E tu tem que ser movido pela palavra de Deus, não pelo sentimento que você sente em relação ao que as pessoas disseram. Alguns de vocês aqui, tu tem que amadurecer logo, porque tu está sendo reprovado. Qualquer coisa que falam, tu se tranca no choro. Qualquer coisa que falam, tu se tranca na tristeza. E Deus está falando: eu não posso te dar a tua bênção ainda. Tu é muito movido pelo que os outros falam, para mim te usar poderosamente ainda. Porque quando eu quero te usar muito, eu te aperto muito. E eu estou usando isso para te apertar. E tu não está se rendendo a mudar o teu jeito de ser e melhorar, mesmo que as pessoas não melhorem. Eles não vão mudar com você. Tu que vai ter que mudar para aprender a lidar com eles. Deus está falando com alguém aqui hoje, eu não sei quem é. Agora, para a gente caminhar, Jesus está vindo e Ele faz uma pergunta: o que vocês estão falando? E a primeira coisa que eu falei é frustração, a segunda é intervenção. Deus se intervém. Os discípulos estavam trancados atrás das portas com medo dos judeus, até que Jesus entra,
Porque tem gente que se trancou atrás de um WhatsApp, tem gente que se trancou atrás de uma tela de computador e já não vem mais na igreja. Tu só quer ser crente de casa. Por quê? Tu não quer mais ter frustração. E sabe o que é interessante? Toda vez que você se tranca e se isola, às vezes você se tranca atrás de uma doença. Eu não estou podendo ir porque eu não estou bem. Mas quando era para fazer o que você queria, tu ia. Eu não posso ir porque eu estou com um problema assim. Eu não estou desmerecendo quem tem problema, todo mundo tem. Mas vamos falar a verdade, quando tu quer, tu dá um jeito. E o que tem de gente se trancando através de uma situação. E toda vez que tu se tranca através de uma situação, eu aprendo uma coisa com Deus. Deus, para te tirar da frustração, Ele se intervém. E Ele entra onde você não quer sair. Sabe como que Ele entra? Ele faz aparecer um vídeo na tela do teu Instagram de alguém que tu nem segue e deu uma palavra para você. Ele faz você ligar o rádio, a televisão num canal certo e ter uma palavra que estava dizendo: sai do que você está trancado, porque tu é muito grande para estar trancado nisso. Minha pergunta é: tu é crente para enxergar que Deus está te chamando para fora ou não? Tu é crente para enxergar que Deus está te dizendo: eu não falei o que os outros falaram, para de dar ouvido para os outros. Eu vou começar a berrar no teu ouvido até tu me ouvir. Vou usar tua esposa, teu marido, até teus filhos eu vou usar, para tu entender. Para de se trancar nisso e sai e continua fazendo o que eu te chamei, porque eu vou fazer algo maior na tua vida, algo melhor. Diz aí para alguém que eu já estou acabando, mas dá um tapa na mão de alguém, diga para essa pessoa: sai dessa prisão, sai dessa cadeia. Jesus está te chamando para algo maior. Sai, sai. Aí Jesus faz algo interessante. Jesus pergunta: vocês estão falando do quê? Peraí, como é que Deus pergunta do que eu estou falando, se a Bíblia diz que Ele sabe o que eu vou falar antes mesmo de sair da minha boca? Talvez porque toda pergunta que Deus faz é retórica. Ele não pergunta para você, para Ele saber, Ele pergunta para você saber. Talvez Jesus está querendo fazer a seguinte colocação para dois homens que estão andando e avançando, fazendo uma jornada. Irmão, a Bíblia é profunda demais. Quando Ele pergunta: vocês estão falando do quê? Talvez é tipo Ele dizendo: como é que vocês querem avançar falando o que houve lá atrás? Vocês estão falando do que, rapaz? Como é que vocês querem ter um movimento com uma mentalidade? Alguns aqui não estão entendendo isso aqui. Tu tem uma mentalidade que te puxa para trás e você quer andar para frente. E toda vez que você quer melhorar, volta na tua cabeça aquilo que fizeram, aquilo que falaram. E Jesus está te dizendo: eu quero intervir na situação. Deixa eu entrar na situação. Deixa eu te curar de uma vez por todas essa desgraça, desse teu sentimento fracozinho. Deixa eu te fortalecer em mim. Deixa eu te mostrar quem você é para mim, a ponto de você parar de ser dodóizinho e ficar se doendo por conta de um não que deram. Uma pessoa que falou: tu não é capaz, tu não vai chegar lá, tu está muito longe. Eu estou pregando até alguém ser liberto, até alguém ter a alma curada. Ele está perguntando: como é que tu quer avançar? Se tu está sendo puxado para trás, larga o que houve, deixa para trás. Mas como é que tu deixa para trás? Para de falar do que falaram, para de recitar o que tu ouviu e começa a lembrar do que eu prometi, do que eu te falei, do que eu te mostrei. Derrébia. O diabo não tem que pegar você, meu irmão. Você está colocando você na mão dele mesmo. Tu traz para tua cabeça o que o diabo está falando. Deus está falando: avança, 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 solta. Talvez Jesus entrou no meio da conversa por uma simples razão. Porque o poder da vida e da morte estão na língua. E se eu não entrar no meio dos dois e eles continuarem murmurando, é capaz eles não chegarem vivos até lá. Porque o que tem de gente que morre por conta da murmuração. Eu queria que tu soubesse o que eu sei de Deus, mas eu sei que alguns aqui sabem. O que eu vejo de gente pagando com o corpo, sofrendo todo tipo de desgraça. Nunca teve refluxo, agora tem. Nunca teve insônia, agora tem. E ele não entende isso aí, a tua maldita boca que só reclama.
Tu está morrendo porque a tua boca não tem nada de bom. Mas se tu abrir a boca e começar a falar do que Deus fez, se tua boca abrir a boca e começar a falar, quem fala de gratidão vive colheita de vida, mas quem fala de desgraça vive morte. Em nome de Jesus eu tenho que terminar, mas eu não posso terminar com você voltando para casa doente, canceroso e leproso. Abra a tua boca e fale: olha o que Deus fez na minha vida, olha o lar que Ele me deu, olha os filhos que Ele me deu, olha a casa que Ele me deu, olha a igreja, olha a unção, olha as pessoas, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, e pense no que Deus ainda vai fazer. Deixa eu terminar. Ô irmão, vou lhe falar a verdade. Eu oro para Jesus: Senhor, hoje eu preciso pregar 45 minutos. Não é culpa minha, meu irmão, se demora. Te garanto, alguém está sendo curado de uma coisa que há anos tu está enrolando para ser curado. Tu está enrolando para ser curado. E Deus está falando: cura logo, rapaz. Anda. Eles andaram falando com Deus. Antes eles estavam andando falando de Deus. Deus deixou a gente, Deus abandonou a gente, o milagre não aconteceu, até que Jesus interveio. E agora quem estava falando de Deus, agora está falando com Deus. Me explica direito como é que é isso aí. Porque eu vou lhe falar uma coisa: quando tu começa a falar com Deus, a Bíblia diz que lá na frente eles disseram: rapaz, o nosso coração estava queimando quando ele chegou perto da gente e falou. Quer dizer que a gente estava falando uma coisa e estava sentindo uma coisa. Quando ele entrou na conversa e começou a falar de outra coisa, e a gente começou a falar de outra coisa, a gente começou a sentir uma alegria. Tudo bem que a gente ainda não tinha entendido quem ele era, mas a gente começou a sentir um calor. Porque, meu irmão, é impossível tu mudar o teu idioma, o teu linguajar, e não mudar o teu sentimento. Quando você começa a mudar a tua língua, o teu idioma, a tua conversa, e tu começa a falar do que tu está fazendo e do que Deus vai fazer, e tu está fazendo para poder chegar na promessa de Deus, é impossível tu não começar a falar com Deus, ao invés de falar de Deus. Deus me deixou, Deus me abandonou. Quando tu começa a falar com Deus, aí eu te garanto, depressão vai embora, mágoa vai embora, tristeza vai embora, porque tu não está falando de Deus, tu está falando com Deus. E diz aí para alguém: me ajude a terminar no terceiro ponto. Diga: fala com Deus, irmão, fala com Deus. Não fala mais de Deus, fala com Deus. Para de falar de Deus. Por que o Senhor está me deixando passar por isso? Fala com Deus. Eu acredito que o Senhor está trabalhando em mim. Eu acredito, está doendo, mas o Senhor está me melhorando. Está doendo, mas o Senhor está me ajudando. Mas o terceiro ponto eu tenho que terminar. O terceiro ponto é que 3 coisas eu aprendo ao longo do caminho. Primeiro, frustração tu vai ter, mas cuidado com ela. Segundo, intervenção, Deus vai se intervir. Terceiro e último, revelação. Olha que interessante, a Bíblia diz que eles andaram 11 quilômetros, e Jesus começou a falar desde Moisés até hoje do que havia sido profetizado. Só para você ter noção, 11 quilômetros é muita coisa, mas para tu falar de todas as profecias em 11 quilômetros, irmão, não dá. Você gasta um dia inteiro para falar de todas as profecias, de todas. Irmão, sinceramente, quando eu falo um dia inteiro, estou falando de 24 horas. Se for para você pegar todas as promessas que falavam de Cristo crucificado e explicar todas, tu não aguentava ficar 5, 6 horas ouvindo. Jesus falou tudo, lê o texto, em 11 quilômetros. Ele começou a falar tudo, porque ele estava falando dele mesmo. Rapaz, mas foi necessário. A serpente de bronze que foi batida, foi necessário. O que é isso que eu quero te fazer entender? Ao longo do caminho, tu entende que chega um momento que quando você começa a andar com Deus, à medida que tu anda com Deus, Ele vai te revelando rápido a razão pela qual tudo aquilo teve que acontecer. Por anos, Jesus disse em minutos o que foi profetizado em séculos. Tu já teve numa situação que tu chegou num lugar e tinha um problema grande e longo acontecendo e ninguém entendia a razão, e tu do nada, Deus falou, é isso que está acontecendo, e você falou, e você revelou em minutos o que estava acontecendo há dias, semanas e meses. Isso aqui significa que quando você anda com Deus,
Deus vai te dando revelação. Ele vai te dizendo: foi por isso que você teve que ser abandonado, foi por isso que eu tive que deixar você passar por aquilo, foi por isso que você teve que perder o emprego, porque para onde eu estou te levando, tudo isso vai cooperar para o teu bem. Eu te apertei lá, porque exatamente naquela área você será um instrumento de libertação. Você será usado para prosperar pessoas que estavam depressivas, tristes, abatidas. Há uma razão para todas as tuas dores terem sido assim. E quando ele chega na cidade, ele faz isso. Ele finge que vai mais adiante. Ele finge, o texto é claro. Mas por que ele finge? Porque era um teste. Tipo dizendo: deixa eu ver se você vai insistir na minha presença, porque eu vim até você, mas agora eu quero saber, tu quer eu mesmo de fato? Porque eu sou um cavalheiro. Eu entro, quando eu bato na porta, alguém abre e me chama. Tem fase na vida onde tu começa a sentir Deus falando menos com você. Tu começa a sentir um esfriamento espiritual. E sabe o que é isso? Isso é um teste que Deus te faz para saber: deixa eu ver se tu quer mesmo eu, porque se tu quiser, tu vai atrás de mim. E tu vai falar: não fica comigo, não vai embora, porque eu sou muito grande para ficar me negociando com você. Tem alguém precisando de mim. E o último ponto é esse. Quando eles chegaram em casa, eles viram que ele sentou na mesa. E até agora eles não sabiam que era Jesus. Não sabiam. Para eles aquele homem era mais um homem. E quando eles sentaram na mesa, ele pegou o pão, agradeceu, partiu e deu para eles. Naquela mesma hora ele foi embora. Na mesma hora. Quando eles viram ele dando o pão, desapareceu. E a Bíblia diz: e foi ali que eles perceberam que era ele. Mas por que eles perceberam que era ele? Porque se tinha uma coisa que Jesus fazia com frequência, era isso. Jesus sentava, pegava o pão, levantava, abençoava, partia e entregava. Porque esses são os passos que Deus tem com todo mundo que Ele quer usar. Ele te pega, Ele te levanta, Ele te unge, te abençoa, e antes que Ele te envie para encher multidões, Ele te quebra. E depois que Ele te quebra, Ele diz: agora pode distribuir, agora vai e pregue, agora vai e seja usado. Sabe, tem gente que acha que Ele multiplicou pães e peixes quando Ele orou. Só que lembre, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele não teria força para segurar nas mãos comida para 5.000 homens e mulheres e crianças, 15.000 pessoas pelo menos. Ele não teve força para carregar a cruz sozinho, mas ainda assim ele era Deus o suficiente para não morrer antes da hora e falar: eu não morro enquanto eu não entregar o meu espírito. Ele era tanto Deus para multiplicar, mas ele era tanto homem para não aguentar o peso. Como é que alguém ia segurar numa mão só 5.000 pães e peixes? Quando foi que ele multiplicou então? Ele multiplicou quando ele quebrou. Porque Deus sempre te multiplica quando Ele te quebra. E o pior é que depois que Ele te quebra, sabe o que Ele faz? Ele te envia, Ele fala: agora vai e prega. Aí tu fala: mas como se eu estou quebrado? Vai porque tu está quebrado. Porque foi quando eu quebrei que eu te dei mais sabedoria. Foi quando eu quebrei que eu te dei mais unção. A unção sai da azeitona espremida. Então quando tu estiver no pior teu dia,
Vai, pega o microfone e prega, porque no pior do teu dia eu vou te usar de uma forma mais intensa. O problema da igreja é esse: a igreja está cheia de gente, inclusive alguns de vocês aqui. Tu quer ser usado por Deus, mas tu não quer ser quebrado por Deus. Tu quer ter a minha unção, mas tu não quer passar a peneira que eu passei. E tu tem que entender o seguinte: quando Ele te quebra, quer dizer que Ele está dizendo: agora eu vou te enviar para encher multidões, porque eu te peguei, eu te levantei, eu te ungi, eu te abençoei. E aí quando eu te quebrei, quando eu quebrei as tuas emoções, quando eu quebrei o teu orgulho, quando eu te ensinei a ser dependente de mim e a confiar em mim, a depender somente de mim, aí é quando eu vou falar: agora você está pronto, vá, encha multidões, pregue para as pessoas, cure corações quebrados, liberte almas feridas e presas, porque eu só posso usar quem eu quebrei. E o que isso tem a ver com o texto? Eles que foram chamados por Deus para pregar o Evangelho perceberam que era Jesus, porque agora eles entenderam que toda a dor que eles passaram era Jesus fazendo com eles o que Jesus fazia com o pão. Eu escolhi vocês lá atrás, eu levantei vocês, eu mostrei milagres, eu ungi vocês, mas agora eu vou quebrar vocês a ponto de ver que vocês vão estar frustrados e tristes, mas quando eu der a ordem, vai e pregue, vocês vão e vão pregar. E assim eu acabo a minha palavra, te dizendo que essas são as coisas que eu aprendo ao longo do caminho. Que Deus, quando te quebra, é porque Ele está te multiplicando. E se você tem sido quebrado hoje em alguma área da tua vida, eu não sei para quem essa palavra, mas para quem tem sido quebrado, eu sei que não é nada ortodoxo o que eu fiz. Eu não ligo de fazer algo não ortodoxo. O que eu ligo é de fazer você sair daqui diferente, a ponto de você não voltar para cá para curar uma dor que já poderia ter sido curada lá atrás. Para alguém que não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, eu termino agora com isso. Levante a mão e receba de Deus um toque, porque Ele está te dizendo: eu vou te usar a partir de hoje como eu nunca te usei. Eu vou te usar a partir de hoje no teu trabalho, eu vou te usar para a tua casa, eu vou te usar para várias pessoas como eu nunca te usei. Eu vou aumentar o poder da minha unção, porque agora que eu te quebrei, eu vou lhe dizer uma coisa, para quem essa palavra pegue: agora que eu te ensinei a ser fiel mesmo quebrado, eu vou te fazer vender mais do que você vendia. Ai, achei, abai. Eu vou te fazer produzir mais desse trabalho do que você produzia no outro, porque enquanto tu estava quebrado lá, tu se manteve fiel. E pega essa palavra: o tempo da colheita e da abundância chegou na sua vida. Quem acredita, levanta a boca, dá um glória a Deus, dá um aleluia, faz um barulho, porque tu está saindo desses 40 dias melhor. Tu está saindo desses 40 dias mais cheio. Pega essa palavra: o melhor não está chegando, já chegou. O melhor já chegou. Tem gente que engravidou depois de dias despedaçado, porque Deus te ensinou: eu precisei te quebrar, desmiuçar. Fica em pé e adore a Deus.